Você é autista? Você está no espectro dos transtornos autistas? O TEA? Isso é uma pergunta que está rolando por aí, não é? Muito, e eu vou precisar de mais de 3 segundos da sua atenção para poder falar alguma coisa sobre isso. Então, assim, tem pelo menos 3 pontos importantes sobre isso. É um assunto bastante técnico, mas necessário, né? Quer dizer, o que é um diagnóstico desse tipo que tem aquele númerozinho do CID quando a gente fala de transtornos mentais e de comportamento? Então vamos começar a entender como essa lógica funciona. Para começo de conversa, esses diagnósticos não foram feitos para serem postados no Facebook, no Instagram, em TikTok, qualquer lugar. Esses termos foram criados para comunicação entre profissionais da saúde mental, ok? Então, assim, se todo mundo fica usando isso por aí, já é uma apropriação indébita, certo? Ok? Quer dizer, isso é um diagnóstico, não, é um vocabulário técnico. A questão era a seguinte, né? Até o século XX, meados do século XX, existiam assim milhões de palavras para a mesma coisa, milhões de palavras para coisas diferentes e milhões de palavras que para uns significavam e para outros não significavam nada. Aí a Organização Mundial da Saúde, muito valentemente, se propôs a dar uma guaribada nisso. Aí criou as sucessivas versões, né, do CID, né, o Código Internacional de Doenças. Aliás, não só na área de saúde mental, mas em todas as áreas. Mas, na área de saúde mental, tem um probleminha. Quando você pega, por exemplo, né, tuberculose, você tem um agente, né, que vai lá, você tem um micróbio que vai lá, se instala, e ali ele faz uma desordem no seu pulmão, e aquela desordem causa uma bagunça que produz sintomas e que você identifica na clínica e que produz lesões que você identifica no microscópio, no anatomopatológico, histopatológico, né? Quer dizer, no microscópio histopatológico você vê a célula e no anatomopatológico você faz as análises dos tecidos, né? Então, assim, você tem isso é uma doença, tá? Quer dizer, todo esse circuito. Não existe esse tipo de raciocínio na classificação de transtornos mentais, ok? Né? Não tem um agente, sabe? Quer dizer, a gente procura, mas assim, na maior parte, né, a classificação internacional de doenças, ela foi extremamente descritiva. Então tem uma lista de coisas que tem que estar presentes para que você possa dizer que a pessoa, né, tem o diagnóstico X. Isso é para clareza de comunicação, para um início de pesquisa, tá? Para orientar a pesquisa de laboratório, não é para animar papo de TikTok. Quem usa essas palavras tem que saber o que está usando. Tem coisas na CID, né, de transtornos de comportamento, que eles têm uma configuração, né, mais completa em termos assim do que causa aquilo, do que está por trás daquilo. Tem uma série de coisas que são mais ou menos consensuais. Muitas não são. De qualquer, né, você tem aquele quadro, mas aquele quadro ainda não é bem compreendido nas causas. Então, a CID não, de propósito, não associou a causa ao quadro. Quadro é a relação de sintominhas que a pessoa precisa apresentar por um tempo mínimo, geralmente 3 meses, né? E assim tem 10 sintomas, pelo menos 7, pelo menos 6, pelo menos 9, para cada coisa é diferente. Para você poder usar aquela palavra para descrever,
ok? Bom, isso por quê? Como eu disse, para facilitar a pesquisa, certo? Então a depressão pode ser por uma coisa, pode ser por outra, continua sendo depressão e não muda o diagnóstico. Bom, então assim, você veja, né? Quando a gente cria uma palavra nessa área de transtornos do comportamento, né? Você cria um selinho, um diagnóstico, você está circunscrevendo uma descrição de uma coisa que você está vendo. Não é uma doença nova no sentido H1N1, tá? Covid-X, né? Que aí volta, tem aquele modelinho clássico de doença, né? Você tem o agente, você tem como que ele se instaura no tecido, aí você tem a histopatologia, quer dizer, você tem a doença, as manifestações alteradas na célula, na anatomia, na função, e você tem uma sintomatologia, que tem tudo uma lógica em função da fisiologia. Quando aparece uma palavra nova, é diferente em transtornos mentais e do comportamento. Tá? Quer dizer, geralmente a gente está tentando agrupar uma descrição que se apresenta no meu consultório, que se apresenta na clínica, que se apresenta no hospital, que se apresenta no laboratório, né? Um conjunto de coisas que eu falo, olha, isso aqui eu acho que tem uma certa lógica. Tá? Então, como eu estou falando, isso é para facilitar, né, a conversa. Se eu falo que o paciente está, né, com burnout, né, estresse ou, né, depressão, né, esquizofrenia ou qualquer coisa do tipo, né, eu falo uma palavra, eu imagino uma apresentação, tá? Ponto. Né? O que vem depois disso depende de uma série de teorias, investigações clínicas, etc. Ponto número 1, tá? Nesse contexto, você tem lá transtornos do espectro autista, né? Que antes você tinha, né, psicose infantil, você tinha autismo, Asperger, aí é que tinham as suas descrições. Aí o pessoal juntou, alguém achou interessante, né, juntar tudo isso num espectro. Espectro quer dizer do branco ao preto, passando por todas as escalas de cinza. O autismo teve sempre relacionado a uma grande dificuldade social de interação, né, e de empatia, leitura de sinais sociais. Quando você coloca um espectro, quer dizer que vai de menos 15 a mais 120, ou seja, tudo. A interação social é extremamente complexa. Né? Ninguém tem uma capacidade de leitura de expressões, de compreensão de contexto que seja absolutamente impecável. Né? Quer dizer, a gente está sempre entendendo errado o que as pessoas estão sentindo. A gente imagina coisas que não são. Né? Então, assim, se no espectro, né, cabe tudo. Vamos, um exemplo para você entender. Vamos criar, tá? Vamos propor transtornos do espectro da tristeza. Que vai desde aquele aborrecimento porque eu não tenho o que fazer, né? Até a depressão clínica. Aí assim, a gente põe tanta coisa dentro desse conceito que tudo entra como transtornos do espectro da tristeza. Percebe? Se a gente colocar no contexto, né? Sabe, hiperfoco, dificuldade de socialização,
de sociabilizar, quer dizer, todo mundo, né, acaba caindo dentro disso. E o que é pior, você não tem, como é um espectro que cabe tudo, você não tem uma estrutura assim, tipo, sabe, você tem um micróbio que faz uma lesão, que, né, dá um sintoma, você não tem isso, você não tem um marcador clínico, certo? Você não tem como saber exatamente se aquilo ou é um negócio parecido por outra razão. Né? Os diagnósticos, eles são... Né, os diagnósticos em psicologia, eles não são muito concretos, eles são mais dinâmicos, circunstanciais, a psicopatologia de um modo geral. Né? É um tanto quanto complicado você localizar anatomicamente um sinal para isso, mas em muitas situações a gente pode ter isso, como no caso do próprio autismo. Tá? Mas se você coloca no espectro, aí vira uma bagunça, cabe tudo. Né? Aí você não tem um exame de laboratório, você não tem um exame de imagem, né? Você tem um monte de comportamentos diferentes, de pessoas diferentes, e aí, sabe, depende de você querer. E tem muita gente que quer, tá? Esse que aí começa a parte ruim. Né? Tem muita gente que quer, porque tem muita gente que está ganhando dinheiro com isso para burro. Né? Porque, sabe, autista, né? Dá curso de diagnóstico, dá curso de tratamento, faz tratamento, né? De um monte de gente. Entendeu? Quer dizer, tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso. E por isso quer essa bagunça. Por outro lado, tem um, né, hoje, você ser minoria é chique. Então, você pertencer ao grupo dos neurodivergentes, você ser minoria, né, é chique, é elegante. Sabe, você pode chegar nos lugares e, sabe, receber, né, atenção especial. Né? Outro dia eu fui no hospital, tinha aquela tirinha colorida bonitinha, né? Tava lá no balcão, eu falei, escuta, qual é a diferença, né? Bonitinho, né? A pessoa põe isso no pulso e aí acontece o quê? Aí a atendente ficou perdida porque não acontecia absolutamente nada de diferente. Então, assim, é chique para a instituição, é chique para a pessoa, é minoria tratamento, então, sabe, eu respeito o neurodivergente. Sabe, assim, todas essas coisas são movimentos sociais muito importantes. Né? Mas ele acaba gerando esse que a gente chama de benefício secundário. Né? E o benefício secundário, às vezes, a pessoa busca esse propósito num contexto tão confuso como esse espectro. Né? Então, eu também quero, porque eu ganho carteirinha de pessoas com necessidades especiais, e eu tenho um monte de vantagem, as pessoas me tratam bem. Né? Caso eu não fosse neurodivergente, se eu não andasse com fitinha, eu ia ser um qualquer e ninguém ia prestar atenção em mim. Né? Então tem um benefício secundário sem custo, porque a pessoa arruma um diagnóstico que é uma bagunça. Né? Que vai mudar em breve, né? Porque os profissionais da saúde perceberam que essa coisa de espectro não funciona, porque cabe tudo dentro. Né? O problema é que se isso ficasse restrito, né, a contexto profissional, seria excelente, mas não fica. Né? Vira conversa de mídia social, né? Vira ganha-pão, vira benefício social, é uma bagunça. Do mesmo modo, veja bem, todo mundo cansa do contato social. Né? O contato social é cansativo, ele demanda muita energia, né? Que a gente presta atenção. Né? Então, a gente ficar o tempo inteiro respondendo às solicitações das outras pessoas é cansativo. Mas isso pode, né, esse tipo de... Não, veja, olha,
ele cansa, as pessoas cansam, ele tá no espectro autista. Então, assim, sabe, quer dizer, como eu me relaciono com a minha sociabilidade, ela deixa de ter significado, porque eu pertenço, né, ao espectro autista, então é isso, né? Então, assim, não, sabe, fica inútil eu começar a me preocupar, começar a me compreender, né, e ver até que ponto uma coisa é saudável para mim. Tem outras pessoas que são, né, tremendamente introspectivas, né? Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, era um introspectivo, alheio. Mas isso colocaria ele no espectro autista? Outras pessoas dizem que sim, né? Que Einstein era autista, todo mundo era autista, né? Porque estava mergulhado em seus pensamentos. Né? É correto pensar isso desse ponto de vista? Ou é a minha dinâmica, né? Meu jeito de funcionar? Eu posso ser assim, né? Como o Carlos Drummond, eu posso ser extremamente introspectivo, tímido, né? E profundamente empático. Né? Quer dizer, quem pode mergulhar na experiência humana como o Carlos Drummond de Andrade? Né? Então veja, esse espectro que cabe tudo, né, não ajuda ninguém, nem a se conhecer melhor, né, e nem ajuda a gente a se tornar melhor. Né? Já que se eu pertenço aos neurodivergentes, eu preciso no máximo ser respeitado, acolhido. Né? Ninguém vai parar para pensar para mim, né? Pensar o que eu posso fazer para que a vida dele fique melhor, para que ele, né, seja menos trabalhoso. Entende? Quer dizer, não ajuda a entender e não ajuda a ajudar. Outra bagunça muito importante. Se a pessoa, né, se tem um diagnóstico de autismo, a gente centraliza, né, de transtorno do espectro do autismo, a gente coloca isso como, de alguma maneira meio misteriosa, como se fosse uma propriedade do cérebro daquela pessoa, e aí não tem o que fazer. Precisamos respeitar, precisamos acolher. Quando na verdade tem muita coisa que parece, mas não é, e acaba recebendo um péssimo tratamento, né, em função desse diagnóstico. Vou dar dois exemplos para vocês. Crianças viciadas em tela, elas despersonalizam, sabe? Não é criança que fica o tempo inteiro em tela. Isso foi visto, inclusive no tempo da pandemia. Elas tinham um comportamento igualzinho, né, às crianças autistas. Né? Só que era reversível. E aí, se a gente acha que é isso e pronto, acabou, a gente não reverte, deixa como está. A criança deixa de ter atenção, porque a gente olha para ela e fala, não, é transtornos do espectro autista, a gente tem que respeitar, acolher e dar suporte. E não é. É uma criança que está com privação sensorial, com privação social em função de, né, horas e horas de tela. E aí você condena essa criança para essa situação forever. Porque você quer respeitar o neurodivergente, porque você colocou uma fitinha colorida no braço dela porque ela está dentro do espectro. Você percebe a bagunça? Existe também um outro problema muito sério, né? Que desde pequeno as crianças são tratadas assim como se elas tivessem todos os direitos do mundo de fazer tudo como se fossem adultos perfeitamente funcionais. Então, assim, você chega para a criança e pergunta o que ela quer comer, o que ela quer vestir, o que ela quer assistir, se ela quer sair, se ela quer ficar, se ela quer brincar, se ela não quer brincar. Então, assim, a gente aos poucos vai ensinando essa criança que ela está, né, os outros, eles são meros instrumentos de proporcionar para elas o que elas desejam. O outro não é um outro. Tá percebendo?
Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui num lançamento de um livro, eu fui sentar na primeira fileira, assim, tinha duas cadeiras. E aí me foi impedido. Falei, não, esses lugares são das crianças. As crianças não estavam ali, as crianças estavam brincando na frente da mesa do orador. O orador chegou, começou a apresentar, elas continuaram brincando lá sem constrangimento nenhum. Não sentaram e ficaram atrapalhando a filmagem, né, pronunciamentos, perguntas, etc. E eu nem aí. Ninguém podia falar, ninguém podia chamar atenção, ninguém podia pegar essa criança e falar, olha, agora senta aqui quietinha aqui, né? Aquela pessoa lá tem uma coisa importante para falar. Sabe? Não. Quer dizer, para essas crianças não existe o outro, não existe contexto, não existe a expressão de cara feia de todo mundo. Tudo isso é irrelevante, porque ela quer brincar ali e é pronto. Você entende? Aí você vai treinando a criança para não se adaptar socialmente, não ler, vai ensinando ela que o mundo social todas as pistas são irrelevantes. Ou seja, você tem outra vez um quadro muito semelhante, né, às situações de autismo, que tem um contexto completamente diferente. Aí você pega essa criança, põe uma fitinha colorida no braço dela, ela é neurodivergente, ela vai ficar assim para sempre. Sabe? Vai ter uma dificuldade gigantesca de se adaptar em tudo quanto é coisa. Não é? Então, veja bem. Diagnóstico é uma coisa muito séria. Tá? Diagnóstico saber hoje, separar dentro desse espectro o que é uma coisa, o que é outra, porque ficou tudo muito confuso. É um trabalho de especialistas. Não faça testinho, não vá em qualquer lugar, sabe? Respeita, entenda que esse é um vocabulário técnico. Deixa os técnicos utilizarem, não é? Porque depois dá todas essas bagunças. A gente acaba levando sofrimento, a gente acaba deixando de atender crianças que teriam uma boa oportunidade de né, melhorar na vida, ter uma vida feliz. Então, a gente congela essas crianças. Eu acho isso o pior de tudo. Né? Crianças com excesso de tela, crianças com uma educação mal direcionada, com mau preparo na vida. Né? Quer dizer, tudo isso acaba ficando como neurodivergência que eu preciso acolher e não dar suporte. E mesmo para as crianças que têm um contexto, né, de autismo concreto, né, eles precisam de um diferente apoio, né, das pessoas e tudo para ela conseguir, né, ter uma vida mais feliz. Isso precisa de orientação de profissional especializado, né, e não essa bagunça generalizada que está por aí. Todo mundo falando isso, todo mundo falando que é autista, né, vivendo uma vida perfeitamente, produzindo, casando. Mas eu sou autista, eu sou neurodivergente. Então, tá bom? Esse então é meu recado, tá? Esquece. Se você vê que a criança tá, esquece-se de TEA, transtorno de espectro, esquece. Se você vê que a criança está com dificuldade, algum tipo de dificuldade, não pega rápido um carimbo e gruda na testa dela. Leva para um profissional avaliar. Fala, olha, eu acho que meu filho, meu aluno, né, meu sobrinho, meu neto, que seja, né, acho que ele está com uma dificuldade. Você pode ver o que está acontecendo aqui? Pronto. Né? É o melhor caminho. Tá? Amar é cuidar. Tá bom? Isso aí por hoje.